Olá, meus amados irmãos e irmãs, felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos, até o fim perseverantes. Que Deus te abençoe e que o coração, nossa vida, o olhar esteja direcionado a Cristo Jesus. Ouçamos o Evangelho que está em Mateus 13, de 18 a 23. Disse Jesus aos seus discípulos: Ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento, a perseguição, por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados e queridos irmãos, perguntemos hoje para nós mesmos: que tipo de terreno somos nós? Que tipo de terreno sou eu? No Evangelho de hoje, Nosso Senhor explica aos discípulos o sentido da parábola do semeador. E o acolhimento do Evangelho não depende nem da semente, nem de quem semeia, mas depende da qualidade da terra, ou seja, de quem escuta a palavra. O terreno é a maneira com que eu escuto a palavra de Deus. E diante da palavra de Jesus, há várias atitudes. Aqueles que têm um coração duro como o chão de terra, batida dos caminhos. A palavra de Jesus não poderá penetrar nesta terra e dar fruto. Há aqueles que têm um coração inconstante, capaz de se entusiasmar instantaneamente, mas também de desanimar perante as primeiras dificuldades. A palavra de Jesus não pode aí criar raízes. E há aqueles que têm um coração materialista, que dá sempre prioridade à riqueza e aos bens deste mundo. A palavra de Jesus é aí facilmente sufocada por esses outros interesses dominantes. Há também aqueles que têm um coração disponível e bom, aberto aos desafios de Deus. A palavra de Jesus é aí acolhida e dá muito fruto. Então, os verdadeiros discípulos, a boa terra, irmãos, identificam-se com aqueles que escutam as parábolas, as entendem, acolhe essa proposta do reino. A palavra de Deus é sempre viva e eficaz. Porém, os efeitos que ela vai produzir e frutos diversos que ela poderá produzir vai depender dos corações. Como essa palavra é acolhida no coração de quem a escuta. Poderíamos perguntar: a que categoria de terreno pertence o meu coração, o seu coração? Somos nós aqueles que escutam a palavra, mas depois esquecem e se deixam absorver por outra coisa, pelas preocupações da vida? Muitas vezes somos ouvintes sem memória. Ouvimos, mas nada entendemos? Escutamos, mas não praticamos? Por vezes escutamos a palavra de Deus, ficamos animados, motivados, otimistas e, de repente, ouvimos ou observamos determinadas ações de pessoas, por exemplo, na comunidade, dentro da família, a maldade, a corrupção, a violência. Aí parece que aquele mal do outro
se tornou mais forte do que a força daquela palavra que eu ouvi. Aí nós vamos desanimando, porque parecem triunfar sempre essas pessoas que fazem o mal, nunca são punidos pelo seu egoísmo, pela sua prepotência, enquanto que os bons, os justos, os humildes, os pacíficos, parece que são continuamente vencidos, magoados, humilhados. Aí a gente desanima. Daí parte o desânimo. É a palavra, irmãos, que às vezes não encontrou um terreno bom. Deus precisa de nós para atuar na história humana e transformá-la. A palavra de Deus, ela enche o coração de esperança, indica-nos o caminho que devemos percorrer e dá-nos ânimo para intervirmos no mundo. Sempre que ouvimos a palavra de Deus, ela nos convoca ao compromisso com a transformação e a renovação do mundo. E se a palavra caiu em terra boa, nós não desanimamos de forma nenhuma. Como diz Paulo, para o mundo parece que estamos mortos, mas a gente está vivo. Aflitos, mas carregamos esperança, consolo. Tristes muitas vezes por ver algumas situações, mas carregamos dentro de nós aquela alegria do Espírito. Este é o caminho da palavra. Atentemos, irmãos, a escutarmos a palavra com mais atenção. Mas o que falta-nos, às vezes, é tempo para Deus. Tempo para ouvi-lo, meditar sua palavra, saboreá-la em nossa vida. Vivemos na era digital, tecnológica, onde tempo é dinheiro. Passamos a vida numa correria louca, contando os minutos, sem tempo para as pessoas, sem tempo para Deus, sem tempo para nós. E precisamos de tempo para ouvir, para acolher a palavra de Deus em nós, deixá-la frutificar. O efeito da palavra de Deus no coração de quem a ouve, se abre a ela e a acolhe, será paz, alegria, justiça, bênçãos e forças para não se deixar vencer pelas dificuldades e provações dessa vida. Como a chuva e a neve que desce do céu e não voltam para lá sem terem regado a terra, assim a palavra que sai da minha boca não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter cumprido a minha vontade, sem ter realizado a sua missão. Isaías 55, 10, 11. Perguntemos a nós mesmos: que tipo de terreno eu estou sendo hoje diante da palavra de Deus que acabei de ouvir? Dessa palavra que está me interpelando nesse instante? Que tipo de terreno? Como que eu estou acolhendo em meu coração hoje? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.